Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez para apresentar a explicação e detalhes de como você pode gerir os seus ativos, seus equipamentos, suas instalações. Dessa vez apresentando outros elementos de controle com relação a recursos, apropriações, despesas, e depois falaremos sobre receitas para aquelas empresas que realizam serviços e têm receitas sobre essas despesas e resultando na apuração de lucro ou prejuízo. Bom, essa é a continuidade da nossa aula anterior sobre implementação da norma ABNT-NBR ISO série 55.000, 55.000, 55.001, 55.002, que define terminologia, definições gerais, requisitos e a parte de execução, né? Então, nós já falamos sobre uma apresentação geral na primeira aula, depois apresentamos a questão de como eu cadastro, como eu inventario, como eu faço inventário, melhor dizendo, dos meus ativos. Depois falamos sobre planos de manutenção ou serviços sistemáticos que se realizam periodicamente, né, abertura de OS. Depois falamos sobre planejamento, tá certo? E controle. De uma forma geral, sobre serviços. Cada uma dessas ordens de serviço aberta, por exemplo, eu tenho aqui diversas ordens de serviço pendentes, com essa filtragem toda definida. Eu vou buscar, por exemplo, só ordens de serviço sistemáticas. Então eu desmarco as não sistemáticas. Eu poderia buscar da área de mecânica, por exemplo, só do setor de executante mecânica. Nós já verificamos isso, que permite eu ter uma listagem geral de tudo que eu tenho a fazer. Por exemplo, tem itens aqui que eu tenho a fazer, estão atrasados. Nós já estamos na semana 18, né? Então, esses serviços estão atrasados, que estão planejados, ou, no caso, não tem nenhum programado, mas tem serviços planejados ainda para a semana 18, sem OS sistemáticas emitidas, ou seja, aquelas que foram planejadas em função da última intervenção. Nós falamos também sobre ordenação de prioridade, e agora nós vamos falar sobre a questão de apropriação de recursos, para que eu tenha um pilar importante na gestão, que é o controle de custos, né? Que eu vou ter num determinado serviço. Então vamos supor que eu vou realizar aqui a manutenção mecânica nesse compressor. Então eu estava com ele planejado para 9 de abril, eu estou com o S emitido, mas resolvi fazer a partir de hoje, né? Aliás, eu estou registrando o que eu fiz ontem, então eu não tinha planejado para ontem, eu estou agora planejando para 4 de maio, às 8 horas da manhã. Bom, ele não vai deixar, isso que eu queria mostrar, porque eu só posso planejar a partir de hoje para frente, não planejo nada para o passado, né? Ok? Então ele apresenta a crítica e eu vou dizer que vou fazer hoje, no dia 5. E vou começar às 8 horas da manhã, tá? E se eu já estou com elas em execução, ou eu marco aqui em execução, mas eu estou programando para hoje, tá? Vamos supor que esse serviço eu ia fazer, até fiz durante a noite para poder apropriar horas anteriores
Então, está planejado hoje, estava planejado para 1h da manhã, né? Ok, ele deixa planejar para horas antes, até mais dia antes ele não deixa. Tá? Porque às vezes você esqueceu de fazer um planejamento, quer registrar no próprio dia e não é errado, né? Bom, se eu tenho aqui um OS, né, que já está emitido, eu vou apenas imprimir ela aqui, visualizar na tela como é que ela sairia. É uma ordem de serviço sistemática, reparem que tem um equipamento, tag, o bem, quem é que está encarregado, quem é o solicitante, tem o checklist, as tarefas, né? E aqui já tem algumas coisas que eu configurei para saírem no serviço executado padrão aqui, né? Ok? E também pedi na impressão que viesse já aqui uns campos para apropriação de recursos, como mão de obra, materiais. E aqui vai ser para o encerramento, ok? Bom, todas as apropriações de recursos estão aqui. Como eu tenho receita na minha configuração, se eu tirar lá da minha configuração não vai aparecer essa aba. E aqui eu tenho todas as possíveis receitas, desde possíveis apropriações de recursos, de despesas. Então aqui eu posso apropriar minha mão de obra, tá? Vou, por exemplo, apropriar, está planejado por hoje, mas ontem eu tenho um mecânico, Clóvis da Silva, que realizou, aqui eu posso classificar que tipo de serviço ele estava fazendo. Ele estava fazendo um serviço ontem permissão de trabalho, que ficou aguardando permissão de trabalho no dia de ontem, das 8 às 9, tá? Aguardando, aqui eu descrevo, aguardando a permissão a ser emitida pelo Juarez. Vamos supor que o Juarez seja o supervisor lá, ok? Então eu registro aqui as minhas apropriações de hora e aqui vou registrando. Vamos supor que ontem, depois das 9, ele conseguiu, então eu continuo. Então ele estava em serviço, né? Em execução. Ele ficou das 9 até às 11h30, tá? Realizando a desmontagem de componentes do compressor para análise, tá? Ok? Confirmo. Então essa foi a atividade que ele ficou realizando de 9 às 11h30, classificando como serviço. Anteriormente ele ficou de 8 às 9 aguardando permissão de trabalho, né? Ok? Então de tal forma que quando eu venho aqui em recursos e despesa, eu já tenho 3h30 de trabalho, é a soma de 1h mais 2h30. Então ele ficou já 3h30 ontem realizando, que essas horas multiplicadas em hora normal, que foi pelo custo do homem-hora, do Clóvis especificamente, deu R$ 87,50. Então podem ver que eu vou apropriar várias pessoas que vão trabalhar ao longo do tempo nessa OS. Isso vai permitir eu ter um custo total. Da mesma forma, vamos supor que ele ficou aqui, ele retirou algum material do almoxarifado. Vamos supor que ele usou aqui uma requisição, né? Se fosse uma devolução, uma transferência no almoxarifado, eu optaria por outra opção aqui. E ele necessitou de uma gacheta, tá? Uma gacheta está aqui. Eu tenho um saldo, repara, de 8,3 quilos. A unidade de fornecimento é quilo. Então vamos supor que ele tirou 200 gramas. Então 0,2 quilos, né? Que a unidade é quilo. Vamos supor que tenha sido... Peraí, eu vou apagar que está configurado para... como usuário, lá em configuração, que o próprio usuário que está logado no sistema vai fazer a requisição.
Então vamos supor que eu estou apagando porque eu não quero essa condição. Então ele é o Clóvis, né? Então deixa eu ver se o Clóvis está habilitado a requisitar. Tem que estar na config. O Clóvis está aqui. Então o Clóvis requisitou. E vamos supor que é o Almoxarife, né? Também estava, eu deveria ter mudado essa configuração. O Almoxarife é o José da Silva. Ele vai entregar o 02. E ele mesmo, matrícula 12, Clóvis vai obter esse material. Ele vai retirar. Com isso eu posso ter controle, já repararam, né? Sobre o que eu estou requisitando. Então, por exemplo, eu tinha um saldo de 8,30, eu não confirmei. O valor unitário do quilo é 12,56 e eu estou contabilizando uma retirada do almoxarifado, um débito de R$ 2,512. Então eu vou confirmar. Ele já abriu para a próxima requisição. Então se eu for aqui na mesma OS e ver materiais que eu já requisitei, eu já tive uma requisição de R$ 2,51, de 0,2 quilos foram solicitados, 0,2 foram fornecidos, 0,2 foi recebido, fornecido pelo almoxarife, 0,2 foi recebido pelo próprio mecânico que requisitou. E é lógico que eu teria que configurar quem está autorizado a solicitar, quem está através da matrícula do usuário, né? Da configuração lá no perfil de usuário, aqui em configurações gerais, perfil de usuário, tá? Para poder determinar bem a questão de autoridade, né? Responsabilidade. Repare, eu tive então R$ 87,50 de mão de obra por enquanto, e eu tive almoxarifado R$ 2,51. De tal forma que se eu for aqui em recursos e a despesa total por enquanto, repara, como o pessoal está numa conta de pessoal 11.110, uma subconta 11.100 e a conta mais detalhada 1.110, eu tive R$ 87,50 de pessoal e mais R$ 2,51 na conta material. Um total de R$ 90 nessa OS por hora nessa empresa. Se eu resolvo fazer mais uma apropriação aqui, por exemplo, eu tenho um contrato, deixa eu ver aqui, um contrato que eu tenha, que é, por exemplo, de uma assistência técnica, por exemplo, de balanceamento. Então, e que vou pagar isso daqui no final do mês. Eu estou usando nesse período de medição aqui, né, de apropriação, que é hoje mesmo. Eu poderia colocar um período maior. Então eu tenho um contrato estabelecido com a empresa em que eu vou balancear, por exemplo, uma peça nesse contrato, que tem um preço unitário de R$200. Então o contrato que eu tenho de balanceamento, né, e vou apropriar uma unidade que eu balanceei. Bom, essa uma unidade representou a R$200 a unidade, R$200 de balanceamento. Repara, se eu for em recursos e for aqui em contrato, eu vou ver que eu já gastei mais de R$200 em contratos. Aqui estariam todas as apropriações que eu tivesse feito em contrato para essa OS. De tal forma que quando eu for agora aqui em despesa total, a minha despesa agora é 290. Tá vendo? Eu classifiquei o contrato na conta orçamentária, que é o tipo de despesa, 1.300 serviço terceiro e 1.310 serviço terceiro de mecânica. Então eu tenho R$ 87,00 na conta de pessoal, R$ 2,51 na conta de materiais e R$200, totalizando na OS R$ 290. Da mesma forma, né, que eu posso também dizer, olha, eu tive que ir lá fazer uma outra despesa diversa, eu tive que pegar um táxi, então eu vou fazer aqui um táxi, né? Deixa eu ver aqui que empresa fornecedora pode ser. Bom, se eu não estou realizando a parte financeira, eu não preciso nem botar a empresa. Eu vou só classificar que conta, é um serviço terceiro de mecânica, né? É um serviço terceiro para a área mecânica.
Aliás, não é serviço terceiro de mecânica, né? Porque é a mecânica que está fazendo, mas o tipo de despesa é um serviço complementar, vamos dizer assim. Será que é um material? Não é, é um serviço terceiro complementar, vamos supor, né? E é um táxi de tal lugar para tal lugar, né? O que eu paguei em dinheiro, vamos supor, paguei com caixinha e custou R$40 um táxi, né? Ok? Aqui é que se eu tivesse que gerar título financeiro para pagar, mas eu não estou me preocupando com essa área financeira. Então repara, se eu for agora aqui despesas, outra despesa, eu já tenho mais R$40 de táxi. Se eu for aqui em recursos dessa OS e eu vou em todas as despesas, repara, eu já tive mais um serviço terceiro complementar que foi R$40. Então aquela minha despesa que estava no 290 passou para a OS toda do R$330, tá? Então dessa forma, aí é que está a questão de controle. Vamos supor que eu tenha a questão de controle de custo. Eu vou ter essas despesas todas e poderia ter um orçamento. Por exemplo, para fazer essa manutenção eu teria orçado, não tenho orçamento nenhum, mas eu teria orçado manutenção preventiva, né? Que eu teria de compressor. Se chegasse a esse detalhe, eu posso orçar por cento de custo, mas aqui eu estou imaginando se eu tivesse um orçamento nessa semana, né, do dia 5, tá? De uma única vez, um orçamento, eu podia orçar detalhadamente por conta, mas eu estou dizendo aqui que nesse período, né, de 29 até dia 5, eu estou previsto gastar com, vamos supor que eu tivesse previsto gastar, eu vou segmentar aqui em material do almoxarifado, que eu tivesse previsto em material, né, do almoxarifado, né, sendo de custo de onde eu estou, que não é essa aqui, né, que eu tivesse orçado, materiais de mecânica, né, na conta principal materiais, que eu tivesse orçado R$100, certo? Em requisição da almoxarifado. Eu vou confirmar em data de previsão, deve ser informado. Tá. Vamos supor que seja na própria data do dia 5. É que eu estou com a configuração de utilizar a parte financeira. Então eu vou gerar a previsão, podiam ser várias, e eu já tenho aqui o meu orçamento, R$100 em compressor, em materiais. Eu podia incluir num outro orçamento, cada item por conta orçamentária e tudo mais, mas eu vou só representar um caso para vocês verem. Então nesse momento eu tenho um orçamento com materiais, R$100, tá certo? E repare, eu já gastei com uma mão de obra 87 e gastei com almoxarifado R$2,55. Aí nesse momento é que eu consigo ter na OS uma avaliação entre orçado e realizado, tá certo? Então essa é a grande vantagem de eu poder, por grupo de OS, por OS mãe de uma série de OS, eu ter uma facilidade de gestão de orçado versus realizado. Isso eu vou acumulando despesa em todos os tipos de contas orçamentárias, tipos de despesa, e vou avaliando assim através de um relatório que nós vamos mostrar nos indicadores de controle, ok? Bom, se gostaram dessa aula, curtam, se inscrevam no nosso canal do YouTube SG Serve e não perca a próxima aula dando continuidade à gestão de ativos. Esse capítulo tratou da questão de apropriação de recursos e despesas, analisando versus um orçamento definido por uma OS. Mais detalhe, eu poderia ter orçamento
geral, ou para um OS-MAN de N OS filhas, ou um orçamento geral para um centro de custo. Ok? Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.